Meu nome é Marcos e eu confiei demais na família. Por muito tempo eu acreditei que tudo estava seguro dentro da minha casa. Eu trabalhei duro, cuidei da minha esposa e fiz de tudo para manter a paz. A família dela sempre esteve presente e isso nunca me incomodou. Almoços, conversas longas e aquela sensação de que nada daria errado. Minha cunhada também estava sempre por perto. Ela sorria bastante, mas quase não falava comigo. No começo eu achei normal. Com o tempo, aquele silêncio começou a pesar. Alguns olhares estranhos surgiram e certas conversas paravam quando eu chegava. Mesmo assim, eu segui em frente, fingindo que não percebia nada. Até que uma noite simples mudou tudo. Uma frase dita sem cuidado abriu algo que estava escondido havia tempo. Naquele momento eu senti que minha segurança tinha acabado. Eu entendi que a verdade iria machucar. Depois disso, nada voltou a ser como antes. Eu me chamo Marcos e sempre levei uma vida simples. Trabalhei desde cedo, aprendi a valorizar estabilidade e fiz da família a minha prioridade. Tudo o que eu fazia tinha um objetivo claro: manter minha casa em paz e proteger quem estava comigo. Minha esposa sempre caminhou ao meu lado e eu confiei nela sem reservas. A gente dividiu dificuldades, comemorou conquistas pequenas e construiu uma rotina que parecia segura. A família dela sempre esteve presente no nosso dia a dia. Almoços de domingo, conversas longas e aquele clima de proximidade que dava a sensação de pertencimento. Eu me sentia parte de tudo aquilo e nunca vi motivo para desconfiar de nada. Era confortável acreditar que todos estavam do mesmo lado. Minha cunhada também fazia parte dessa rotina. Ela ajudava no que podia, participava dos encontros e mantinha uma postura mais reservada comigo. Sorria bastante, mas quase nunca puxava a conversa. No começo isso não me incomodou. Eu pensei que fosse apenas o jeito dela e segui em frente sem questionar. Com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar, mesmo que de forma sutil. Conversas ficaram mais baixas quando eu entrava na sala. Alguns olhares surgiam e desapareciam rápido demais. O clima mudava sem explicação clara. Eu sentia esse desconforto crescer aos poucos, mas preferi ignorar. Eu não queria criar tensão onde talvez não existisse nada. No trabalho, minha rotina seguia normal. Eu cumpria meus horários, voltava cansado e buscava descanso em casa. Só que aquela sensação estranha me acompanhava. Minha esposa percebeu que eu estava mais quieto e perguntou algumas vezes se algo estava errado. Eu respondi que era cansaço. Eu não quis preocupar nem levantar dúvidas que eu mesma não entendia. Aos poucos, a casa foi ficando diferente. Nada era dito abertamente, mas o clima já não era o mesmo. Pequenos silêncios começaram a pesar mais do que palavras. Foi ali que eu senti que algo estava prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Tudo começou a mudar numa noite comum, daquelas que não prometiam nada diferente. Eu cheguei do trabalho mais cansado que o normal e senti a casa estranhamente quieta. Minha esposa estava na cozinha, lavando a louça em silêncio, e mal levantou o olhar quando eu entrei. A televisão estava ligada, mas ninguém parecia prestar atenção. O clima estava pesado de um jeito difícil de explicar. Eu sentei no sofá tentando relaxar, mas algo não encaixava. Minha cunhada estava no quarto dela, e a porta ficou fechada por mais tempo que o normal. Em certo momento eu ouvi no choro baixo vindo do corredor. Não foi algo alto, mas foi suficiente para me deixar em alerta. Eu parei por alguns segundos tentando entender se era coisa da minha cabeça. Eu levantei para beber água, e o som ficou mais claro. Era ela. Eu não bati na porta porque achei que não era meu lugar. Voltei para a sala com o peito apertado. Minha esposa percebeu meu olhar inquieto e perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, mesmo sabendo que não estava. Pouco tempo depois, minha cunhada saiu do quarto. Os olhos dela estavam vermelhos e o rosto inchado. Ela evitou olhar para mim, mas respirou fundo e pediu para conversar comigo. Minha esposa ficou surpresa com o pedido. Eu senti um frio no estômago, mas concordei. Nós fomos para a cozinha e sentamos frente a frente.
O silêncio entre nós parecia não ter fim. Ela mexia as mãos sem parar e demorou para falar. Quando finalmente disse meu nome, a voz saiu fraca. Ela pediu desculpa várias vezes sem explicar o motivo. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Depois de um tempo, ela disse que carregava um segredo havia anos. Disse que tentou esquecer, mas nunca conseguiu. Cada palavra aumentava a minha angústia. Eu pedi que fosse direta, porque já não aguentava mais aquela espera. Foi quando ela falou que a verdade envolvia minha esposa e que mudaria tudo o que eu acreditava. Ela contou que ajudou a esconder algo muito sério no passado. Disse que achou que estava protegendo todo mundo. Disse que todos sabiam daquilo, menos eu. Quando ouvi isso, senti o chão desaparecer. Minha cabeça girou e meu coração acelerou. Eu perguntei por que ninguém me contou. Ela respondeu que teve medo das consequências. Nesse momento, minha esposa entrou na cozinha. Ela percebeu nosso estado na hora. O rosto dela mudou completamente. Não precisou de explicação alguma. O silêncio que se formou foi pesado e doloroso. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e decepção que nunca tinha sentido antes. Ali eu entendi que minha rotina tinha acabado. O que parecia sólido começou a ruir diante de mim. O segredo finalmente veio à tona e trouxe junto um peso que ninguém mais conseguiu carregar. Depois daquela noite, nada seguiu normal. O silêncio tomou conta da casa e parecia mais alto que qualquer discussão. Eu quase não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando entender tudo o que eu vi. Minha cabeça repetiu cada palavra da conversa. A sensação foi de ter vivido uma mentira longa demais. Nos dias seguintes, eu me afastei de todos. No trabalho, eu errei coisas simples e perdi a concentração várias vezes. Colegas perceberam que algo estava errado, mas eu não conseguia explicar. Era difícil aceitar que pessoas tão próximas esconderam algo tão grande de mim. A confiança que eu sempre defendi começou a se quebrar por dentro. Em casa, o clima ficou pesado. Minha esposa tentou conversar algumas vezes, mas eu não estava pronto. Eu precisava organizar meus sentimentos antes de ouvir qualquer explicação. Parte de mim sentiu raiva. Outra parte sentiu tristeza profunda. Eu me perguntei quantas vezes fui enganado sem perceber. Minha cunhada evitou aparecer nos primeiros dias. Quando nos vimos de novo, ela parecia menor, mais cansada. Ela pediu desculpas outra vez. Disse que carregou culpa por anos. Eu ouvi em silêncio. Eu entendi o peso que ela sentiu, mas isso não apagou o que aconteceu. O dano já estava feito. Com o tempo, minha esposa falou. Ela contou sua versão com calma e medo no olhar. Disse que achou que esconder seria melhor. Disse que teve receio de me perder. Ouvir aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu sempre acreditei que a verdade unia. Descobri que o medo separa muito mais. Eu comecei a refletir sobre quem eu era até ali. Sempre fui o protetor, o forte, o que resolvia tudo. De repente eu me senti frágil e perdido. Aquela imagem de controle caiu rápido. Eu precisei aceitar que não sabia de tudo e que isso também fazia parte da vida. Algumas noites foram longas. Eu pensei em ir embora várias vezes. Pensei no futuro e no passado com a mesma dor. Mas também pensei em tudo que construí. Nada era simples. Nada era preto ou branco. Eu precisei respirar fundo e olhar além da ferida. Aos poucos eu comecei a mudar. Eu passei a ouvir mais e reagir menos. Entendi que confiança não é ausência de erro. É coragem de enfrentar a verdade. Mesmo machucado, eu percebi que fugir não resolveria nada. O segredo saiu. Agora restava decidir o que fazer com ele. Depois de muitos dias em silêncio, eu decidi falar. Não foi uma conversa fácil. Eu sentei com minha esposa na sala e deixei tudo claro. Eu disse que a dor ainda estava ali e que a confiança tinha se quebrado. Ela ouviu em silêncio e chorou muito. Não tentou se defender, apenas ouviu. Aquilo me tocou mais do que qualquer explicação longa. Ela falou do medo que sentiu no passado. Falou das escolhas erradas e do peso que carregou sozinha. Disse que acordava todos os dias com receio de me perder. Eu ouvi tudo com o coração apertado. Não foi simples aceitar, mas foi a primeira vez que senti verdade naquele espaço. Minha cunhada também participou dessa conversa. Ela assumiu o erro sem rodeios. Disse que o silêncio foi covardia.
Disse que se arrependeu todos os dias. Quando terminou, ninguém falou nada por alguns segundos. O silêncio ali foi mais forte que qualquer palavra. Eu percebi que aquele momento mudaria tudo. Eu me levantei e fui até a janela. Olhei para fora, tentando organizar meus pensamentos. A vida seguiu lá fora como se nada tivesse acontecido. Pessoas passavam, carros seguiam seu caminho. Ali dentro, tudo estava suspenso. Eu entendi que a decisão era minha. Eu pensei em tudo que construí. Pensei nos anos de parceria, pensei na dor que senti ao descobrir a verdade. Nada apagaria o que aconteceu, mas também nada mudaria o passado. Eu precisei escolher entre ficar preso à ferida ou tentar seguir diferente. Eu voltei para a sala e disse que precisava de tempo. Não dei promessas, não dei respostas prontas. Apenas pedi espaço para entender meus próprios sentimentos. Minha esposa concordou. Minha cunhada abaixou a cabeça. Todos respeitaram aquele limite. Nos dias seguintes, a casa ficou silenciosa. Não um silêncio pesado como antes, um silêncio de reflexão. Cada um seguiu seu canto. Eu caminhei muito sozinho. Pensei sobre perdão, pensei sobre limites, pensei sobre quem eu queria ser depois de tudo. Eu entendi que o segredo não foi o fim, foi o começo de algo mais difícil. Encarar a verdade exigiu mais força do que viver na ilusão. Ali eu percebi que algumas respostas não vêm com palavras. Elas vêm com silêncio e decisões internas. Nada se resolveu naquele momento, mas algo mudou dentro de mim. Eu deixei de ser apenas o homem que confiava cegamente. Passei a ser alguém que enxergava a dor sem fugir dela. Depois de tudo, eu entendi que o silêncio também ensina. Nem toda a resposta veio na hora certa. Algumas ficaram presas no peito por muito tempo. Eu aprendi que confiar não é fechar os olhos. É abrir o coração, sabendo que ele pode se machucar. Aquilo doeu mais do que eu imaginei, mas também me mudou. Eu segui vivendo um dia de cada vez. Não foi fácil acordar sabendo que algo se quebrou. Houve dias em que a dúvida falou mais alto. Houve noites em que o passado voltou com força. Mesmo assim, eu continuei. Não por obrigação, mas porque fugir não me daria paz. O perdão não aconteceu de uma vez. Ele veio aos poucos. Veio em conversas curtas, veio em silêncios longos, veio quando eu parei de buscar culpados e comecei a buscar sentido. Eu entendi que errar é humano. Esconder machuca mais que errar. Minha relação nunca mais foi a mesma, mas ela ficou mais real, sem máscaras, sem ilusões. Eu aprendi a ouvir mais, aprendi a falar quando algo incomodava, aprendi que a verdade pode doer, mas a mentira destrói em silêncio. Hoje eu olho para trás sem raiva, não com orgulho, mas com aprendizado. Aquilo que quase destruiu tudo também me mostrou quem eu era de verdade. Um homem que precisou cair para entender seus próprios limites. Se tem algo que ficou dessa história foi isso. Segredos não desaparecem, eles esperam. E quando saem, cobram um preço alto. Às vezes o preço é a confiança, às vezes é a paz, e às vezes é a chance de viver sem medo da verdade.